Olá, queridos. Paz de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Como é que Eita, deu um trava-língua aqui, hein? Como é que vocês estão hoje, meu povo? Feliz? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, nunca se esqueça disso. Se você acordou meio cabisbaixo hoje, triste, se alegre no Senhor. O Senhor Deus é a sua força. Bora pra cima, bora pra luta, bora pra vida, bora lá viver mais um dia, fazer desse dia um dia maravilhoso, inesquecível para a honra e glória daquele que é todo poderoso, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aquele que é bendito para sempre, sem fim. Amém. Louvado seja o nome santo do nosso Deus, né? Então vamos frutificar. E você, como tá aí com seus frutos? Está dando muitos frutos? Me conta aqui, se tem algum fruto, algum desses frutinhos aí que você tem mais dificuldade e em que área você tem mais dificuldade de frutificar. É na área do domínio próprio, é na área da bondade, é na área da longanimidade. Em que área aí você tem mais dificuldade de frutificar, meu povo? Então vamos falar hoje, vamos continuar aí finalizando hoje, né? O fruto do Espírito, né? Hoje nós vamos falar sobre o último gominho dele, né? Que é o domínio próprio, né? Como está o seu domínio próprio? Você é uma pessoa que tem controle de si, controle das suas emoções, você é uma pessoa que tem filtro, que você filtra, né? Tudo para depois você falar alguma coisa, ou você é aquela pessoa sem filtro e sem controle. Quando viu, ó, já falou, já fez, e aí, ó, já foi, não tem mais como falar, né? Tem um ditado que diz que uma vez que as palavras são ditas, né? Elas não têm mais como ser recolhida. Você falou, não tem mais como voltar atrás e recolher as palavras, não. As palavras, depois que elas saem, já era. Então, por isso que você tem que falar palavras bem ditas, né? Palavras de bênção, tá bom? Que saia da nossa boca. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje, nós vamos juntos aqui aprender sobre o domínio próprio, né? O que é domínio próprio? Domínio próprio é ter controle, né? É você ser uma pessoa que você se controla, né? Que você não se deixa, né? Não se deixa ser. Como é que se diz a palavra? Não se deixa, né, abalar por poucas coisas, né? Você consegue ter o controle de si mesmo, né? E isso é muito importante, porque todos nós, né, temos impulsos, né? Impulsos bons, né? E impulsos ruins também, né? E quem vive apenas para satisfazer seus prazeres, né? Sem se preocuparem com as consequências, acaba caindo no pecado, né? E que Deus nos ajude a ter esse autocontrole, né? A controlar, conduzir essas emoções da gente, né? A controlar nossas emoções, né? A não perdermos esse controle, né? E não sermos usados, né, pelo inimigo, né? Não demos brecha, né, para o inimigo nos afligir nessa falta de controle nossa, né? Aqui, ó, em 1 Pedro 5,8, Pedro diz o seguinte, ó: tenham domínio próprio e estejam sempre alertas. O diabo, o adversário de vocês, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem deve devorar. Então, queridos, olha só, quando nós perdemos este controle, então isso significa que tem alguém nos controlando, né? Se nós não estamos no controle, alguém está, né? E se nós perdemos esse controle, né? Nós não temos o controle de nós mesmos,
Então alguém está nesse controle. E o que Pedro diz assim, ó, que nós temos que ter o domínio próprio, estar alerta, né? Vigiando as nossas emoções, vigiando as nossas atitudes, porque numa dessa, se você perde o controle, outra pessoa assume o controle, né? No caso aqui, ó, é Satanás, é o que Pedro diz, né? Satanás, ele tá só esperando uma brecha dessa na sua perca de controle para ele entrar e fazer uma destruição. Por isso Pedro diz que nós devemos estar alerta, né? E alerta e não perder o controle, né? O controle está sempre na mão de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque quando o controle está no Espírito, na mão do Espírito Santo de Deus, né? A gente vai frutificar. Vamos dar esse fruto aqui, ó, né, da paciência, longanimidade, né? E assim nós vamos ficar livres das ciladas do inimigo que ele prepara para nós, né? Quando não vigiamos, ficamos dispersos, né? E não corrigimos as nossas emoções, deixamos que as emoções eles geram o pecado, né? E o inimigo se aproveite disso. Então devemos, né, ter um domínio próprio, né? Do nosso corpo, das nossas emoções, das nossas ações, né? Devemos ponderar e pensar nisso, né? Temos o controle, né? Porque aqui fala que o domínio de Deus é caracterizado por justiça, amor e retidão, né? Então nós devemos ter essas características também, né? Do domínio próprio, né? Nos dominarmos, né? Então, queridos, vamos pensar, né? Nas nossas emoções, né? Nas nossas ações, né? De como temos controlado, né? As nossas emoções, não permitindo que ela dê lugar para o inimigo, dê espaço, né? Para que possamos ser retalhados, né, pelo mal. Hoje em dia é tão comum as pessoas ela perder o controle, né? Por coisas tão pequenas, tão insignificantes, às vezes um esbarrão no ônibus, né? Às vezes um pisão no pé sem querer, coisas banais, banais mesmo. Olha, o domínio próprio, ele é uma virtude, né? Ele é uma virtude do fruto do Espírito, né? Que nos impulsiona, né? A ter controle dos nossos desejos, né? E nos guardar na direção do Espírito Santo. Hoje em dia, queridos, a coisa está tão banalizada que as pessoas. E quando eu digo isso, eu nem vou falar de pessoas que não são cristãs, porque isso é o comum, né? Porque o mundo jaz no maligno. Mas eu estou dizendo mesmo de pessoas que se dizem cristã mesmo e não têm o domínio próprio, né? Não tem, assim, sabe, controle nenhum das suas emoções, né? Qualquer coisa abala, qualquer coisinha assim, sabe, faz a pessoa sair do sério, sair dela mesmo, revidar, né? E o domínio próprio ele é uma coisa essencial, né? Essencial na nossa vida, né? Porque Jesus falou que quando formos injuriados, ele não manda a gente pagar o mal com o mal, ele não manda a gente trocar na mesma moeda, né? Jesus fala que nós devemos dar a mesma face, mas como que você vai suportar? Você vai dar outra face se você não tem isso aqui, o domínio próprio, né? O próprio Jesus é um exemplo, né? Em todas as áreas da nossa vida, Jesus é o nosso maior exemplo, né? De domínio próprio. Porque o próprio Jesus, ele era, né, perseguido pelos escribas e fariseus, né? Ele estava ali todo dia sendo injuriado, caluniado, né? Foi chamado até de príncipe, né, dos demônios.
E ele manteve ali o seu domínio próprio, né? Aí muitas pessoas podem falar assim, né? Porque eu já vi muitas pessoas falar assim: ah, mas Jesus era Jesus. Ah, Jesus era Jesus. Só que a mesma força que atuava em Jesus, que era o Espírito Santo de Deus, ele atua em mim e você hoje. Por isso nós somos indesculpáveis, né? Várias pessoas, né? Eu já vi. Usando desse argumento para justificar o seu pecado, né? Jesus era Jesus, mas nós somos filhos, e se nós somos filhos, nós recebemos também de Deus o mesmo Espírito Santo que nos capacita, né? Através desse fruto, a termos o domínio próprio. Então, se não temos esse domínio próprio, isso quer dizer que o Espírito Santo não habita em nós. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em mim, em você, nós temos que dar esses frutos, né? Como que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não tem o controle de si? Me diga, isso é impossível. É impossível uma pessoa estar cheia do Espírito Santo de Deus e ela não ter domínio próprio. É impossível, é impossível. Então, se você está em Cristo, se você é nova criatura, se você nasceu de novo para uma nova vida no Espírito, você vai dar fruto para o Espírito. Então, você vai ter o domínio próprio, né? Você vai ter este controle, porque agora não é você mais, né? O controle não está na sua mão, o controle está na mão do Espírito Santo de Deus. Como Paulo falou, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, e se o meu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo dele, eu não tenho como pecar e fazer, né, esse tipo de coisa. Se eu estou no Espírito, o Espírito Santo está em mim, eu vou ter o domínio próprio. Então, por que que as pessoas não têm domínio próprio? Porque elas não estão cheias do Espírito Santo de Deus, né? Porque quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos, né, não só o domínio próprio, mas como todos os outros, né? Todos os outros frutos, né? Do Espírito, e nós vivemos na virtude do Espírito Santo, né? É uma vida cheia das virtudes do Espírito, né? Que nos ajuda a dominar as emoções, né? E controlar nossos impulsos, né? Além disso, nos orientar também a agir com sabedoria, né? Mesmo diante das piores situações, né? Nós vamos entregar ao Espírito Santo e confiar, né, a Ele, e Ele vai nos dar esse suporte, esse controle, né? Então, meus amados, vamos refletir nisso hoje, nessa virtude do Espírito Santo, né, que é o domínio próprio. Queridos, como é importante sermos pessoas equilibradas, né? Temos esse domínio, né? Equilíbrio, né? Nas coisas, né? E confiança em Deus. Tudo, ó, um caminha do ladinho do outro, né? Confiança em Deus, né? Equilíbrio, né? Domínio. Dominou as nossas ações, assim como Pedro falou, né? Estarmos vigilantes, né? Vigiar, né? Para que o inimigo ele não nos faça tropeçar, não nos faça cair, para que a nossa emoção ela não extrapole a ponto de nos fazer pecar, né? Então vamos pensar, e se você hoje acha que você precisa de um pouquinho mais de domínio próprio, né? Que você não tá conseguindo se dominar, entrega a direção, o controle do Espírito Santo, ora. Sabe o que é o problema de muitos de nós, queridos? É que a gente quer frutificar, que a gente quer dar esses frutos todos sem buscar, sem orar. Não vai acontecer. Porque nós somos dependentes, totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Para a gente conseguir tudo isso aqui, né? Para a gente conseguir, né? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para conseguir gerar isso aqui. Aí por que não conseguimos? Porque não estamos cheios do Espírito Santo, queridos.
Essa que é a verdade. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que ele nos capacite, gere em nós a força que precisamos para desenvolver, tá? Todas essas virtudes aqui, tá bom, meus amados? Então pensem nisso, ó. Precisa de força, de ajuda, o Espírito Santo está disponível e disposto para mim e para você, né? E o Pai diz que ele está mais desejoso a nos dar o Espírito Santo dele do que pai já dá pão aos seus próprios filhos. E como eu tenho dito aqui, queridos, o Espírito Santo, ele é um pacote completo. Tudo que você precisa, ele tem e está disposto. Então, busque hoje o batismo do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que ele te ajude, que ele tome o controle da tua vida, tá bom, meu amado, minha amada? Então, vamos meditar, vamos refletir, né, nesse fruto aí de domínio próprio, né, para que o inimigo ele não se aproveite dessa condição de fraqueza, né, porque a falta de domínio próprio é uma fraqueza, você não consegue ter o controle, né. Então, a pessoa que ela não tem controle de si mesma, infelizmente, é a pessoa que ela é fraca, ela não consegue nem se controlar, né? Mas que o Espírito Santo de Deus possa habitar em cada um de nós, possa nos dar a força, a sabedoria que precisamos para, né, darmos frutos para a honra e glória do Senhor, tá bom, meus amados? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo devocional, tá? Se você tem um pedido de oração, pode deixar aqui, tá? Que eu vou orar por você, tá bom? Fiquem todos com Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia na tua presença. Obrigado pelas bênçãos, Senhor Deus, que são muitas. Obrigado, Senhor, por nos dar o que tu tinha de melhor. Obrigado porque Jesus veio aqui, Senhor, se derramar naquela cruz por cada um de nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos guia, que ele nos batize, que ele nos dê a força que precisamos, Senhor, que ele nos ajude, Pai, a frutificarmos para o teu reino. Senhor, nos dá a tua paz, a tua presença nesse dia de hoje, abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui ouvindo essa oração, Pai. Nos dá a força que precisamos hoje, nos livra de todo mal, Senhor Deus, que os teus anjos de poder, Pai, se acampem ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, Senhor Deus, de toda, Pai, de toda aparência do mal, Senhor Deus, nos fortalece, Pai, nos dá a tua paz, fica conosco hoje e sempre, Senhor, te peço em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados, fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, tá bom? E pense, domínio próprio, tá?